Prezado deputado Georgiato, nosso sempre presente presidente, senhores deputados, senhores aqui da TV Alesp, Sérgio, os demais aqui, senhores assessores, funcionários que estão conosco no plenário, senhores e senhoras policiais militares. Senhor presidente, eu ouvi atentamente meu antecessor aqui falando sobre os problemas de corrupção. Eu acho que isso é um problema que afeta todo o país, não é de hoje, né? Conversava há pouco com o Sérgio e a gente falava justamente sobre isso, né, Sérgio? Que a corrupção é uma coisa que já, infelizmente, faz parte do inconsciente popular do brasileiro, né? Onde nós vamos, nós acabamos vendo problemas envolvendo a falta de honestidade, acabamos vendo problemas que falam na corrupção, na falta de uma cultura do brasileiro em levar as coisas a sério. E os senhores sabem que eu sou policial militar, sou coronel da Polícia Militar, e nós, na Polícia Militar, nós fazemos questão que as coisas sejam muito corretas. Às vezes até somos mal interpretados, porque da nossa maneira de trabalhar, do excesso de legalismo, às vezes somos interpretados como pessoas reticentes, pessoas que não se tem muita conversa, mas é porque nós somos assim, nós queremos o certo. Muitas vezes aqui fui até criticado por algumas posturas que eu tive, que eu falei, porque as pessoas que não gostam da gente, justamente porque a gente faz o certo, nos acusa de sermos radicais. É interessante, num país que se diz democrático, quando a gente cumpre a lei, a gente ser chamado de radical. É muito interessante, né? Legal é aquele cara que dá um jeitinho para tudo, bacana é aquele cara que aceita fazer um bem bolado aqui, esse bem bolado nunca é de graça, mas a gente que quer fazer a coisa correta, a gente é tido como radical, é interessante. E a gente quer justamente fazer a coisa correta porque a gente quer o bem de todo mundo. Eu falava outro dia, numa palestra que eu fiz com uma senhora, porque nós queremos que o cidadão saia de casa à noite e volte para sua casa são, com seus bens, que seus filhos, não só os filhos e filhas de todos os presentes nesse plenário, mas de todos que nos assistem pela TV Assembleia, que a gente quer que o filho, sua filha e o seu filho vá para a escola, vá para o trabalho e volte no final do dia sadio, com seus objetos, com as coisas que você lutou tanto e ele lutou tanto para ter. De repente, chega um indivíduo, um vagabundo, um pilantra, um safado, e se julga no direito de apontar uma arma para o seu filho, agredir o seu filho, violentar a sua filha, e depois ainda quer contar uma história triste dizendo que ele é a vítima da sociedade. E quando a polícia chega e age com esse criminoso, e age dentro dos rigores da lei, a polícia ela é tida como violenta. Então nós precisamos entender o que nós queremos do nosso país, porque a gente nota que a gente tem um futuro estranho pela frente, um futuro incerto. A cada dia um novo escândalo, a cada dia uma nova notícia, por incrível que pareça, notícias lançadas ao vento, muitas vezes sem qualquer fundamento. Notícias lançadas ao vento, simplesmente porque alguém desconfiou, ou achou, ou pensa que ele joga uma notícia ao vento e atrapalha a vida de um cidadão, atrapalha a economia do país, atrapalha uma instituição, e nós da Polícia Militar somos muito vítima disso. Ontem nós tivemos aí a notícia que aqueles policiais militares do 16º Batalhão, que participaram de uma ocorrência anos atrás, onde um indivíduo caiu de cima de um telhado, aqueles policiais foram absolvidos. Foram absolvidos, sim, graças a Deus, porque trabalharam certo, e na ocorrência, no momento, acontece muitas vezes coisas que o policial militar não quer, não deseja, mas acontece. E depois o que não falta é gente querendo criticar o policial na sua ação. Eu via outro dia um repórter, deputado Dr. Ulisses, falando sobre jogador de futebol. E ele chamava o jogador de futebol de herói. Aquele herói tem segundos para decidir o que ele vai fazer com a bola. Se ele chuta, se ele não chuta. A pressão da torcida em cima do jogador. Que absurdo, como aquela pessoa sofre. Olha a pressão psicológica do jogador que ganha milhões para fazer aquilo. E o pior é que muita gente concorda com isso. De achar que o jogador, nada contra, tem maior estima pelos jogadores de futebol, que o jogador de futebol é um herói da nação,
que a pessoa que aparece seminua no Big Brother é o herói que mostra a dificuldade de ficar. E o policial na rua, deputado Jogiato, deputado Júnior, deputado Gasparini, deputado Vaz de Lima, o policial, deputado Marcos, o policial na rua que tem questão de segundos para decidir entre a vida e a morte, a vida dele e a morte dele, ou a vida dele ou a morte do criminoso, tem questões de segundo para decidir. Ele é criticado como se fosse um criminoso, que ele sai na rua para matar um criminoso. Nós precisamos mudar essa postura. Nós precisamos que a sociedade entenda que uma sociedade sem polícia é uma sociedade que não existe. Nós vimos meses atrás lá em Espírito Santo, quando aconteceu aquele problema sério com a polícia militar, o desespero da sociedade, a sociedade praticamente ruiu. Os comércios pararam, as escolas pararam. O crime, notem que é interessante, o crime aumentou, mas muitos crimes foram perpetrados por pessoas que não eram criminosas, pessoas que aproveitaram o momento. Então notem que sem polícia nós não temos democracia. E nós precisamos sim de uma polícia forte, de uma polícia que combata o crime, de uma polícia que não abaixe a cabeça porque alguém a está criticando. E essa função nossa aqui de legisladores, de apoiarmos as nossas forças de segurança, é de suma importância para nós termos uma verdadeira democracia. Sem polícia não existe o Estado democrático de direito. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra.